Olá, hoje o papo é sobre o FMDS. O que é isso? É o Sistema de Desenvolvimento de Gerenciamento do Chão de Fábrica. Mas olha, esquece um pouco o nome complicado. A gente não vai falar só de processo, não. O lance aqui é uma virada de chave na mentalidade, uma transformação que, no fundo, começa com as pessoas. E para começar, nada melhor do que esta frase, que vem lá da filosofia de Toyota, é um lembrete de algo que parece óbvio, mas que a gente às vezes esquece, né? A excelência de verdade, ela não tá nas máquinas, não tá nos números, tá nas pessoas. E é com esse pensamento em mente que a gente vai seguir hoje. Tá, mas o que é o FMDS na prática? Pensa assim, é um sistema feito para tornar visível aquilo que a gente não vê no dia a dia. Sabe, ele ajuda as equipes a enxergarem os processos de verdade, a criar uma rotina padrão e, o que é mais importante, a formar líderes que sabem identificar quando algo sai do trilho e conseguem manter a melhoria contínua rodando. Só que, como a gente falou no começo, ter só o método não adianta nada. E o estudo de caso que a gente vai ver agora mostra isso na música. Ele é o exemplo perfeito de como o FMDS precisa da liderança certa e de um propósito claro para dar certo de verdade. Então, vamos imaginar a cena. Estamos no departamento de planejamento de manutenção de uma indústria gigante. E antes de toda essa transformação, o clima lá era caótico. Era o puro suco da reatividade. Um ciclo sem fim de apagar um incêndio atrás do outro. E aqui o contraste é gritante. No papel, na teoria, esse departamento deveria ser o cérebro da coisa toda, sabe? Proativo, planejado, com tudo sob controle. Só que a realidade, nossa, a realidade era outra. Era uma equipe sobrecarregada, com a credibilidade no chão, vivendo para correr atrás do prejuízo. E no coração desse caos todo tinha uma imagem que define tudo: um almoxarifado fantasma. Pensa num lugar físico, abarrotado de peças. Peças que foram compradas sem critério nenhum, que ninguém sabia de onde vieram, para onde iam. Era o símbolo perfeito da falta total de planejamento e controle. Mas a gente sabe, né? Todo caos precisa de uma faísca para mudar, um catalisador. E é aí que o protagonista da nossa história entra em cena. Ele não só aceitou o desafio de arrumar um espaço físico, ele topou o desafio de transformar uma cultura inteira. E quem são essas peças-chave? Bom, de um lado, o Itamar Luiz, que era o gestor de PCM com essa batata quente na mão, e do outro, o gerente de manutenção dele. E esse gerente não era qualquer um. Era um líder que enxergava o todo, que sacou que a mudança precisava de apoio de verdade, e não só de cobrança. E o que aconteceu a partir daí foi uma virada de 180 graus, uma reformulação total, não só do espaço, mas da cabeça de todo mundo no departamento. Eles literalmente transformaram aquele depósito de problemas numa verdadeira sala de soluções, um lugar para criar saídas em conjunto. Ok, mas a pergunta que não quer calar é: por onde se começa no meio de tanta bagunça? Qual foi o primeiríssimo passo? E a resposta talvez surpreenda muita gente. Não foi com um software novo e caríssimo. Não foi com uma planilha mirabolante. A solução não veio de um computador. A mudança começou com algo muito mais básico, muito mais fundamental: uma nova linha de visão. A primeira coisa foi mudar o jeito de olhar. Foi colocar os problemas na luz do dia para todo mundo ver, entender e aí sim conseguir resolver. E essa nova forma de enxergar se transformou em 4 passos bem práticos. Primeiro, admitir o caos. Botar tudo para fora sem esconder nada. Segundo, limpeza. Mas limpeza de verdade. Acabar com o almoxarifado fantasma. Terceiro passo, dar visibilidade aos processos. E por último, transformar aquele lugar num espaço de debate, um fórum para atacar os problemas pela raiz. Agora a gente chega no pulo do gato, o ponto crucial de tudo isso. A implementação do FMDS teve uma arma secreta, sabe? Um pilar que segurou toda essa transformação: a aliança com a liderança. Todo o esforço do Itamar só deu em alguma coisa porque o gerente dele comprou a briga. Ele acreditava no processo. E esse apoio, sem questionar, foi o que deu a segurança que a equipe precisava para tentar, para errar e para aprender sem aquele medo de levar a culpa, sabe como é? E esse apoio não era só da boca para fora. Ele se baseava em 3 pilares. Primeiro, focar no processo, porque o resultado bom é consequência. Segundo, entender que errar faz parte. As falhas são dados, são lições, não motivo para apontar o dedo. E terceiro, e talvez o mais importante, a confiança. Ela que serve de combustível para qualquer mudança de verdade.
E quando se junta um método bem pensado com uma cultura focada em pessoas, bom, aí os resultados começam a aparecer. E não só os resultados que a gente vê nos gráficos, mas também aqueles que não dá para medir. Primeiro resultado, bem prático. O backlog, aquela pilha de trabalho acumulado, começou a baixar, sinal de que o sistema estava finalmente fluindo melhor. Logo depois, veio a previsibilidade. O departamento que vivia apagando incêndio passou a ser confiável. O cumprimento do plano da semana subiu e isso mostrava que eles tinham assumido o controle. Não estavam mais sendo levados pela maré. Mas talvez o maior ganho de todos tenha sido este. A confiança foi reconstruída. A operação que olhava torto para o planejamento voltou a acreditar na equipe. A credibilidade, que era zero, foi totalmente recuperada. E o final dessa história é impressionante. Aquele departamento que era o símbolo do caos virou referência de planejamento e confiança para a empresa inteira. É a prova viva do que acontece quando se junta o método certo com a mentalidade certa. E para a gente fechar, fica a reflexão. Essa história toda mostra que uma organização madura não é aquela que não tem problemas. Pelo contrário, é aquela que consegue enxergar seus problemas e usar eles para crescer. Então, a pergunta que fica para a gente pensar é: no dia a dia, as equipes por aí estão só reagindo, apagando incêndios, ou estão de fato construindo um sistema para evoluir,